O Grupo Gazeta de Comunicação está realizando hoje o Gazeta Agro e o seminário debate questões ligadas diretamente ao agronegócio, como as perspectivas econômicas e também, é claro, a legislação ambiental, Nayara. Lúcio, o evento conta com a presença dos ministros da Agricultura, Blairo Maggi, da Fazenda, Henrique Meirelles, e também o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Os norteadores do desenvolvimento econômico discutem um cenário nacional. Durante o evento que reuniu em Cuiabá os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, da Fazenda, Henrique Meirelles, e Meio Ambiente, José Sarney Filho. O evento, realizado pelo Grupo Gazeta de Comunicação, configura a responsabilidade do jornalismo em ampliar importantes discussões que se traduzem nos eixos das políticas econômica, fiscal, tributária e ambiental. O superintendente do Grupo Gazeta de Comunicação fez a abertura do Gazeta Agro, mediado pelo consagrado jornalista Heródoto Barbeiro. Quero fazer um apelo aos ministros e aos produtores, entidades e lideranças empresariais do agronegócio. Mato Grosso deve manter-se como grande produtor e exportador de commodities, mas não pode deixar de lado a sua enorme vocação para a agroindústria. A imprensa tem que estar presente em todos os momentos, não só para dar visibilidade às tragédias, às notícias ruins, mas também, óbvio, divulgar as pautas positivas do nosso país. E o agro é, mais do que nunca, uma pauta super positiva, equilibra e destaca a nossa balança comercial internacionalmente. Nós somos um celeiro do mundo. E a Record, ela tem que estar presente, seja através da cabeça de rede, ou seja através das suas emissoras afiliadas. É importante esse momento de retomada de crescimento do nosso país, apoiarmos, divulgarmos, prestigiarmos, colocar o nosso microfone realmente para quem forma a opinião e quem passa segurança para os investidores internacionais. Basta você olhar para a balança comercial do país e ver a importância que o agronegócio tem no PIB e também nas exportações. Então acho que a partir daí o jornalismo não pode virar as costas para um setor tão vital da nossa economia como o agronegócio. Discutir o agronegócio atrelado à economia mato-grossense pode ampliar ainda mais o positivo terreno fértil do Estado. Da mesma forma, destaca as graves crises políticas e econômicas que abalaram os pilares sustentáveis do Brasil, mas começou a superação justamente por causa do agronegócio. Nesta tônica, os esforços se voltam para a abertura de mercados e também sobre os rumos da economia e a sustentabilidade das principais commodities de Mato Grosso. Entraves burocráticos e insegurança jurídica são alguns dos pontos que foram demandados pelas entidades do agro. O governador Pedro Taques, também o ministro da Agricultura Blairo Maggi, falaram sobre a Lei Candir. Para os dois é importante que não aconteça a taxação do agronegócio, a exemplo do que acontece em todo o território nacional. A Lei Candir precisaria ser, na avaliação deles, regulamentada e o governo federal entrar com uma outra contrapartida. É que desde que foi criada a Lei Candir, mais de 30 bilhões de reais foram gerados e apenas uma pequena parte foi direcionada para Mato Grosso. A reversão, então, deveria ser da política nacional, não taxando de fato este setor para continuar fomentando a economia, fazendo com que o estado de Mato Grosso consiga ampliar ainda mais o PIB gerado pelo agronegócio, que chega a quase 50% de contribuição. Eu sou contrário à taxação do agronegócio. Eu sou favorável a que a União faça a sua parte. Veja que a União nos dá uma merreca, desculpe a expressão, mas é uma merreca do FEX. Nós contribuímos muito com o Brasil não contribui absolutamente nada com o estado de Mato Grosso. Mato Grosso segura a balança comercial do Brasil e o Brasil não ajuda o nosso estado. Veja que em 2 anos e meio nós fizemos 2.600 quilômetros de estradas e a União no estado de Mato Grosso não fez 100 quilômetros de estradas, o que prova que a União Federal está devendo ao estado de Mato Grosso. O que eu defendo? Que a União crie um fundo para compensar a desoneração da Lei Candir, aí não há que se falar em taxação do agronegócio. Não concordo
gênero, número e grau com essa afirmação de que o agronegócio não gera imposto ou receitas para o Estado do Mato Grosso. Gera e muito, é a base da nossa economia. O que o Estado precisa fazer é correr atrás daqueles que não pagam imposto, que é um número bastante grande, levantado pela Secretaria de Fazenda e que infelizmente tem cobertura por liminares e outras coisas. Eu tenho certeza que se acabasse com essa prática ilegal, com essa prática de sonegação que existe no setor do agro, que muitas empresas aproveitam o setor para retirar mercadorias daqui como se fosse para exportação e essas mercadorias acabam indo para o mercado interno, onde tem imposto a ser pago devido, nós não teríamos a situação que temos hoje. Ainda o ministro Blairo Maggi falou sobre a Operação Carne Fraca e os desdobramentos e como reverter este quadro e também na possibilidade de abertura de novos mercados. Dessa vez nós fizemos eu corrigi um dos problemas e um dos defeitos, vamos chamar assim, daquela anterior de março do ano passado. Sempre que eu visitei um país, sempre que eu fui conversar sobre o mercado, eles diziam o seguinte: olha, vocês pecaram em não falar oficialmente conosco. Conosco quem? Com os países compradores. Então, dessa vez, já na segunda-feira, nós fizemos um comunicado a todas as embaixadas que estão no Brasil, de países que estão aqui, e os nossos que estão em outros países também, para fazer chegar aos governos, já na segunda-feira cedo, uma nota explicativa dizendo o que tinha acontecido. Fizemos isso, então, oficialmente. E durante a semana ficamos abastecendo esses governos, principalmente os nossos parceiros comerciais, do andamento dessa questão. O governador Pedro Tax também falou sobre o setor hidroenergético. É que mais de 60 pequenas centrais podem ser instaladas no estado, mas o Ministério Público Estadual pode lançar mão de uma portaria e tentar, desta forma, impedir as concessões. Isso poderia travar mais de 2 bilhões de investimentos. O governador já tem uma extensa pauta sobre este setor. Respeito à independência do Ministério Público, mas nós vamos buscar resolver esta situação com diálogo, conversando com os vários setores. Nós precisamos de energia. Já passamos um momento histórico que Mato Grosso era importador de energia, hoje somos exportadores de energia, mas o Brasil e Mato Grosso, para crescer, precisa de mais energia. Esse é um ponto. Agora, as regras ambientais serão respeitadas e nós teremos que encontrar o ponto de equilíbrio nisso.